país da Ásia e é muito conhecido por suas cores, suas danças envolventes, suas comidas exóticas também, né? Religião e, claro, as superstições e as conhecidas castas. Bom, você sabia que a cultura indiana ela é muito diversificada e rica? Ela recebeu várias influências, tanto orientais quanto ocidentais, e ela representa uma das populações mais antigas do mundo. É, realmente. E uma coisa muito curiosa sobre a cultura indiana, que já como ela está muito relacionada com a religião, ela é relacionada principalmente com o hinduísmo bramânico. E está completamente caracterizada por castas. Isso. E como vocês sabem, as castas, elas são um dos pontos principais da cultura indiana. Bom, a primeira diferenciação de castas, ela aconteceu quando os arianos chegaram à Índia e eles tinham que ser diferenciados dos habitantes mais antigos, porque normalmente os indianos eles têm a pele mais escura. E essa cor foi chamada de Varna. E uma questão que esse Varna, ele é muito importante para a casta indiana, porque no sistema de castas, as pessoas elas são divididas socialmente de acordo com as partes do corpo de Brahma. Isso. Cada casta representa uma parte do corpo do Brahma, que é o deus supremo indiano. Da religião hindu. O topo desta hierarquia, representando a boca de Brahma, estão os Brahmani. Em termos numéricos, representam apenas 15% da população indiana e exercem as funções de sacerdotes, professores e filósofos. Segundo consta, somente uma pessoa da classe Brahmani tem autoridade para organizar os cultos religiosos e repassar os ensinamentos sagrados para o restante da população. Logo abaixo vem os Kshatriya, que, segundo a tradição, seriam originários dos braços de Brahma. Estes exercem as funções de natureza política e militar e estão diretamente subordinados pelas diretrizes repassadas pelos Brahmanes. Apesar deste fato, em diversos momentos da história indiana, os Kshatriya organizaram levantes e motins contra as ordenações vindas de seus superiores. Compondo a base do sistema de castas indiano, ainda temos os Vaishyas e os Sudras. Os primeiros representam as cortes do Deus Supremo e têm como função primordial realizar as atividades comerciais e a agricultura. Já os Sudras estabelecem uma ampla classe composta por camponeses, operários e artesãos, que simbolizam os pés de Brahma. Há pouco tempo, nenhum membro desta casta tinha permissão para conhecer os ensinamentos hindus. Paralelamente, existem outras duas classes que organizam a população indiana para fora da ordem estabelecida pelas castas. Os Dalits, também conhecidos como párias, são todos aqueles que violaram o sistema de castas por meio da infração de alguma regra social. Em consequência, realizam trabalhos considerados desprezíveis, como a limpeza de esgotos, o recolhimento do lixo e o manejo com os mortos. Uma vez rebaixado como Dalit, a pessoa coloca todos os seus descendentes nesta mesma posição. Bom, oficialmente esse sistema de castas ele foi excluído, né, em 1950, quando a Índia criou a sua Constituição. Mas toda a religiosidade e a tradição mesmo do povo indiano ainda resiste com essas ações governamentais de integração econômica e social. Sim, hoje em dia não tem aqueles, vamos dizer, grupos exclusivos, sabe? Mas ainda existe aquela desigualdade social. Eles conseguem, vamos diferenciar as castas vendo só pelo sobrenome. Mas o que é importante é que ainda existe sim desigualdade social na Índia. Realmente. Agora a gente vai falar sobre o rio Ganges. Bom, o rio Ganges, ele tem um valor muito importante para a população indiana, tanto espiritual quanto para a retirada de água ou alimentos. Bom, e ele também, esse rio, ele tem um grande valor religioso para os indianos. Os indianos acreditam, os indianos não, os seguidores do hinduísmo, eles acreditam que o rio ele nasce dos céus pela vontade do deus Brahma. E é por isso que é muito comum as pessoas tomarem banho nesse rio para se purificar. Pelo menos uma vez na vida. Elas têm, vamos dizer assim, o dever de tomar banho nesse rio, porque ele é bem importante. E outra coisa também é que até os cadáveres são jogados no rio. Eles lançam as cinzas dos cadáveres. Eles lançam as cinzas dos cadáveres
dos seus familiares nos rios, porque eles acreditam que esse rio vai subir aos céus e encontrar o Deus Brahma e assim alcançar a paz. O povo indiano, ele é um povo cercado de superstições e muitos costumes que estão arraigados mesmo na cultura e são passados de geração em geração. Por exemplo, eles têm uma coisa que se chama lei do karma. Eles acreditam que todas as suas ações aqui na Terra, elas definem a sua trajetória para a vida futura. Porque eles acreditam nesse repetitivo ciclo de reencarnação e acreditam que se a pessoa cumprir o seu papel aqui na Terra, e isso está extremamente relacionado às castas, ou seja, se você cumprir o seu real papel que foi dado por Brahma dentro da sua casta, você vai romper esse ciclo de reencarnação e vai alcançar a luz. E também os rituais hindus devem ser feitos ou por meditação ou por rituais. E eles também são bem rigorosos na alimentação, eles são vegetarianos. A prática de comer carne é uma prática impura. Outra coisa muito engraçada às vezes também é que os indianos acreditavam que as mulheres menstruadas elas não poderiam tomar sol, pois eles acreditavam que o deus do sol poderia possuí-los, engravidá-las, e isso seria como uma porta aberta para demônios entrar na casa das pessoas. É isso aí. Outra coisa também que é muito curiosa é que quando um brahmane bocejava, ele normalmente colocava a mão na boca, porque eles acreditam que quando uma pessoa boceja, a boca pode servir também de abertura para a entrada de um espírito mal no corpo. E eles lutam muito contra o mal-olhado. E como a vaca também é muito importante, algumas outras superstições bem simples são acerca do leite. Os indianos acreditam que eles acordam, se eles saem de casa e veem alguma vasilha com leite ou leite em alguma forma, a sorte no dia está garantida. E meu Deus do céu, as viúvas, se eles saem de casa e logo dão de cara com uma viúva, eles nem continuam a sua rotina. Voltam para casa, eles se purificam, rezam, fazem os rituais, aí sim que eles vão sair de casa novamente. E eles têm que torcer para mudar de cara com uma viúva de novo, senão vai ter que repetir. Outra questão também engraçada é a do arroz. Quando o indiano ele quer sorte também no seu dia, além do leite, ele pode colocar um pouco de arroz dentro de uma vasilha e ele tem que virar essa vasilha com o pé direito e derramar o arroz. Eles acreditam que isso traz sorte e vai que, né, gente? Ter filhos homens para a família hindu era bastante importante. Os filhos homens eles tinham um papel de quando o pai morresse, eles tinham o papel de abrir portas para o céu, para uma próxima reencarnação. E as mulheres eram bastante subjugadas, por isso que os homens tinham o papel mais importante, eles faziam de tudo. E isso refletia antes e reflete até nos dias atuais. Hoje, o número de homens na Índia é surpreendentemente maior do que o número de mulheres. E, bom, como vocês puderam perceber, toda essa questão de costume é muito importante. E para os hindus é até muito fácil ficar impuro, digamos assim. E o hindu impuro, ele tem por obrigação de se purificar, porque senão ele não vai reencarnar e não vai encontrar a luz e vai ser a decepção da vida dele. Então, eles têm vários meios para ficarem impuros, seja comendo algum alimento proibido como a carne, né? Ou por tocar em mulheres menstruadas, que também não pode. E dependendo do grau de impureza, eles podem fazer coisas simples. Por exemplo, uma coisa simples que eles fazem, no grau da impureza, é mergulhar nas águas do rio Ganges. E outras, piores ainda, eles têm que tomar uma mistura do leite da vaca, coalhada, manteiga, excrementos e urina. Essa é bem pesada. É bem pesada, é muito tipo, não é raro a gente ver eles atrás assim da vaca com um potinho atrás da urina. Normalmente muitas pessoas veem os hindus com as vasilhas correndo assim pelos campos para coletar urina, coletar excremento, coletar leite. E um exemplo de uma violação grave é a questão da lei das castas. Olá, me chamo Júlia. E eu sou a Vitória.
E agora vamos falar sobre algumas invenções e contribuições indianas para a humanidade. E tenho certeza que vocês vão se surpreender com algumas coisas que os indianos inventaram. Fica de olho. Como os botões, que foram usados pela primeira vez com um propósito ornamental 2000 anos antes de Cristo. E o xadrez, contrariamente ao que muitos pensam, não é um jogo originariamente árabe. As casas pré-fabricadas e estruturas móveis. E as réguas de marfim, extremamente precisas. Temos também o shampoo Head and Shoulders, que é muito utilizado inclusive nos dias atuais. E o cultivo do algodão. Apesar do que vemos em muitos filmes sobre a Grécia Antiga, a sua roupa consistia de pele de animais e nem sequer conheciam a existência do algodão. Os indianos começaram, no entanto, a cultivar o algodão no século IV ou V a.C. O sistema decimal e a resolução de equações quadráticas. O sistema decimal indiano é precursor do sistema numérico árabe e foi um indiano que concebeu a primeira fórmula para resolver equações quadráticas. A ela se devem muitas das nossas dores de cabeça na escola. O zero. Os indianos criaram o conceito de zero como um número e não apenas como um símbolo ou um espaço vazio, onde este passou a ser utilizado em cálculo e aritmética. Cirurgia de catarata e cirurgia estética. O médico Sushruta foi o primeiro a operar cirurgicamente de catarata. A fama foi tão ampla que vários cientistas chineses e também gregos viajavam até a Índia para aprender suas técnicas. O mesmo médico foi o pioneiro na cirurgia estética. Minas de diamante. Sim, ouviram bem. Até a descoberta de minas de diamante no Brasil, e desde há mais de 5.000 anos, a Índia Central era a única fonte de diamantes no mundo. Comunicação por rádio. Apesar de Marconi ter ganhado o Prêmio Nobel da Física em 1909 pelo seu desenvolvimento do telégrafo sem cabos, foi o indiano que, em 1895, 2 anos antes da demonstração feita por Marconi, fez a primeira demonstração pública do uso de ondas de rádio para a comunicação. Sanitários com cisternas. Foi usado pela primeira vez na civilização do Vale do Indo. O código binário, referidos pela primeira vez por Pingala, no século II a.C. Tinta. Os indianos foram os primeiros a usar pigmentos de carbono. Ferro e trabalhos metalúrgicos. Ferro de alta qualidade era produzido na Índia pelo menos 2.000 anos antes de este começar a ser utilizado na Europa. A primeira esfera metálica perfeita foi concebida em Caxemira. Fibra ótica. A revista Fortune incluiu Narinder Singh Kapani como um dos 7 maiores heróis desconhecidos da humanidade pela sua invenção da fibra ótica. Bom, estamos chegando ao final do nosso vídeo. A gente tentou resumir, na verdade, os principais pontos da cultura indiana, Dos costumes, da religião. e também das normas, né? Porque a religião é praticamente a coisa principal da Índia. E a gente está vestida também a caráter, porque as mulheres indianas, elas sempre andam muito bem vestidas também, porque elas têm... É uma cultura muito rica, então... eles são muito ricos, então as mulheres têm que estar sempre muito bonitas para os seus maridos. Ou pra achar pra se casar, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau! Tchau!